Essa é, sem dúvida, uma das histórias mais intensas sobre poder. É uma história de traição dentro da própria família, de uma ambição que não conhece limites e de uma guerra civil que colocou um pai contra o próprio filho. É a história do rei Davi e de Absalão. E olha, tudo pode ser resumido nesta frase: uma única linha que revela a genialidade por trás de uma das rebeliões políticas mais bem executadas da história. Isso não foi uma tomada de poder da noite para o dia, não. Foi uma campanha de anos, meticulosamente planejada para roubar a lealdade de toda uma nação. Absalão, o filho de Davi, que era conhecido por ser carismático, muito bonito, passou 4 longos anos preparando o terreno. Ele não usou a força, não usou espadas no começo. Ele usou uma estratégia política calculada, fria, para minar a autoridade do próprio pai. A estratégia dele foi de uma precisão cirúrgica. Primeiro, ele constrói uma imagem de poder, sabe? Com carruagens, cavalos, uma escolta. Depois, ele se posiciona onde o povo está, na porta da cidade, ouvindo as queixas de todo mundo. E aí vem o golpe sutil. Ele falava: olha, a sua causa é justa, mas o reino vai te ouvir. E, para fechar, o toque pessoal. Ele abraçava, beijava, prometia justiça. Ele não estava só criticando o governo, ele estava se vendendo como a solução, uma alternativa muito melhor. Com o povo já do lado dele, Absalão dá o próximo passo. Ele vai para Hebrom, que era a capital antiga, e se declara rei. Mas o golpe mais devastador para Davi, sem dúvida, foi a traição do seu conselheiro mais próximo, Aquitofel. Pensem no que é isso: perder o seu principal estrategista para o inimigo. A conspiração agora não era só popular, ela era perigosamente inteligente. A notícia chega em Jerusalém e o efeito é avassalador. A nação inteira se voltando contra ele, seu melhor conselheiro agora do outro lado. Davi toma uma decisão desesperada e, acima de tudo, humilhante. Ele precisa abandonar a própria capital. A cena é desoladora. Aquele rei guerreiro que tinha unificado a nação agora foge a pé, de cabeça coberta em sinal de luto, chorando. Isso não é só uma retirada tática, é o mundo dele desabando. Tudo por causa da traição do seu próprio filho. E é nesse momento de crise que as máscaras caem, né? A gente vê quem é quem. De um lado, uma lealdade incrível como a de Etai, um estrangeiro que jura seguir Davi até a morte. Do outro, oportunismo, traição. Semei, por exemplo, um parente do antigo rei Saul, aproveita o momento de fraqueza para amaldiçoar e até jogar pedras em Davi. A crise simplesmente expôs o caráter de todo mundo. Mas Davi, mesmo fugindo, mesmo humilhado, ainda é um grande estrategista. Ele tem uma última cartada na manga: uma missão de contra-espionagem. Ele manda seu amigo leal Cusai de volta para Jerusalém, com um objetivo muito claro: se infiltrar no círculo de confiança de Absalão e sabotar os conselhos do gênio militar Aquitofel. E é essa missão que nos leva ao ponto de virada da história. O destino do reino não seria decidido, pelo menos não ainda, no campo de batalha. Ele seria decidido numa guerra de palavras. A sala do conselho de Absalão se transforma no palco de um duelo entre os 2 estrategistas mais brilhantes da nação. E para a gente entender o tamanho do desafio de Cusai, é preciso ter a dimensão do que era um conselho de Aquitofel. A sabedoria dele era tão respeitada, tão reverenciada, que era como se o próprio Deus estivesse falando. Rejeitar um conselho dele era algo quase impensável. Bom, aqui estão os 2 planos. O de Aquitofel era cirúrgico, rápido e letal. Me dê 12.000 homens e eu pego Davi essa noite, enquanto ele está cansado e vulnerável. A guerra acaba antes do sol nascer. Era um plano militarmente perfeito. Já o de Cusai era psicologicamente brilhante. Ele inflou o ego de Absalão. Ele disse: não, junte todo Israel, um exército gigante, e lidere pessoalmente para uma vitória espetacular. Absalão, claro, seduzido por essa imagem de si mesmo como um grande conquistador, escolheu o plano de Cusai. Essa decisão de Absalão abre uma janela de tempo preciosa para Davi, mas a informação precisa chegar até ele. E o que acontece a seguir parece um filme de espionagem. A mensagem passa de Cusai para os sacerdotes, depois para os filhos deles, que são vistos e precisam se esconder num poço. Uma mulher muito corajosa consegue enganar os soldados de Absalão e a mensagem finalmente chega. Naquela mesma noite, Davi e seus homens atravessam o rio Jordão. Escaparam por um fio. Aquitofel, o gênio da estratégia, percebe na hora o que a decisão de Absalão significava. Ele sabia que dar tempo a Davi era o fim da rebelião.
e com uma clareza assustadora, ele vai para casa, resolve suas pendências e tira a própria vida. Ele preferiu a morte a ter que encarar a derrota que ele sabia que era inevitável. Com o tempo que Cusai conseguiu comprar, Davi organiza suas tropas. A batalha final, que agora era inevitável, acontece na floresta de Efraim. De um lado, os veteranos de guerra de Davi, do outro, o exército bem maior, mas menos experiente, de Absalão. Mas na hora da batalha, a preocupação de Davi não é com a vitória. Ele dá uma ordem muito clara aos seus generais: tratem o jovem Absalão com brandura, por amor a mim. Ele era o rei tentando esmagar uma rebelião, claro, mas acima de tudo ele era um pai desesperado para salvar o filho. A batalha é um massacre. 20.000 homens morrem. 20.000. Muitos deles perdidos na própria floresta, que acabou se tornando uma armadilha mortal. O custo humano dessa guerra civil foi imenso. E o fim de Absalão é irônico e trágico. Famoso pelo cabelo longo e farto, foi justamente o cabelo que o condenou. Ele ficou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, completamente vulnerável. Joabe, o general pragmático e implacável de Davi, ignora a ordem direta do rei e mata Absalão, colocando um ponto final na guerra. Para Joabe, a estabilidade do reino valia mais do que os sentimentos do... Quando a notícia da morte de Absalão chega a Davi, não existe celebração. A vitória do rei se transforma na maior tragédia de um pai. O lamento dele é um dos mais comoventes que existem, um grito de angústia pura. Ele reconquistou o trono, mas perdeu o filho. Só que vencer a guerra era só metade do desafio. Agora, Davi precisava reunificar uma nação que estava ferida, dividida, e navegar por um cenário político que era um verdadeiro campo minado. O luto de Davi paralisa o reino. Os soldados vitoriosos se sentem envergonhados pela tristeza do rei. E é Joabe, de novo, quem confronta Davi com uma verdade brutal. Ele basicamente diz: parece que o rei ama seus inimigos e odeia seus amigos. Vá lá fora e fale com seus homens, senão vai perder o reino de novo e hoje mesmo. Foi uma intervenção duríssima, mas era o que Davi precisava para voltar a agir como rei. O retorno de Davi ao poder é marcado por decisões políticas complicadíssimas. Ele perdoa Semei, o homem que o amaldiçoou. Numa jogada política surpreendente para tentar acalmar os rebeldes, ele nomeia o general de Absalão, Amasa, como seu novo comandante. E isso, claro, humilha e afasta o leal, porém cruel general Joabe. Mas a paz é frágil. As tribos começam a discutir, o ressentimento borbulha e quase que imediatamente uma nova rebelião estoura. E é aqui que a história nos deixa, com essa pergunta que fica ecoando. Davi recuperou seu trono? Sim, mas a um custo terrível. A morte do filho, dezenas de milhares de vidas perdidas, a traição do seu homem de confiança e um reino que continuaria instável por muito tempo. A história de Davi e Absalão é um lembrete poderoso do preço, tanto pessoal quanto nacional, da ambição e do poder. No fim das contas, qual é o verdadeiro custo de um trono?